Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos mais uma vez no meu canal Teologia e Tradução. A gente vem de um tempo bem bacana juntos. Nós terminamos recentemente uma live com o professor Tiago Titilo, onde a gente conversou um pouco sobre a história da Igreja Batista. A nossa ideia é que eu consiga trazer cada vez mais encontros como esse, fazendo com que a gente possa reconhecer cada vez mais outras denominações, outras linhas dentro do cristianismo, para que isso possa aprofundar cada vez mais a nossa fé. E, claro, já começando o nosso vídeo, eu peço que vocês deixem um comentário, curtam, comentem, tragam esse material para alguém que curta a nossa pegada aqui. Deixe um like, isso ajuda bastante para que a gente possa estar desenvolvendo o nosso conteúdo com qualidade. Bem, começando o vídeo, hoje é um vídeo um pouco diferente, um vídeo um pouco mais instrutivo, eu estou até num ambiente aqui diferente. Esse aqui é o meu pequeno escritório, como vocês podem reparar, tem alguns gostos bem claros, como dinossauros, etc. Algo que eu gosto muito, música. Aqui é um ambiente que vocês vão poder me conhecer um pouco mais, e hoje eu quero trazer um conteúdo diferente, um conteúdo talvez muito simples para algumas pessoas, mas que para outras pode ser muito relevante. E hoje eu quero basicamente passar a vocês algumas dicas para que você possa fazer bons estudos, principalmente bons estudos bíblicos, ou até mesmo como entender mais alguma passagem bíblica, alguma coisa que talvez esteja te faltando durante a sua rotina de estudos. Eu vou passar aqui então 3 a 5 dicas relevantes, úteis e claras, objetivas, para poder ajudar você a desenvolver um bom estudo, certo? Com algumas referências. A primeira dica que eu dou para você que está começando a fazer alguns estudos bíblicos, ou se você está estudando um pouco mais sobre determinado tema dentro do cristianismo ou dentro de alguma área específica da teologia, é não desconsiderar outras fontes. Muitas vezes a gente cai num erro de, por exemplo, você é um cristão e você frequenta uma igreja presbiteriana, por exemplo, e você simplesmente só consome conteúdo presbiteriano. Com certeza, dentro da igreja presbiteriana existem grandes nomes de muita relevância, mas entra o meu convite a conhecer outras fontes. Assim serve também para batistas, para pentecostais em geral. Dentro do protestantismo, eu recomendo muito que vocês possam conhecer, mas também de outras fontes não cristãs, não protestantes, diretamente, como, por exemplo, fontes católicas ortodoxas, etc. Você consegue expandir um pouco o seu leque de opções. Isso é importante, porque quando você fica numa visão muito reta sobre alguma coisa, você perde a oportunidade de conhecer mais um outro lado. Muitas vezes, nós começamos a fazer alguns estudos com um pressuposto já criado. Então, a gente começa a partir daquele pressuposto. E quando, de repente, nós somos confrontados a ouvir um outro pressuposto, nós temos uma oportunidade de pensar o jogo de maneira totalmente diferente. Isso é fundamental. Isso ajuda você a expandir e desenvolver o seu pensamento crítico. E isso é fundamental quando a gente fala de uma ciência tão rica, tão diversa, e com tantos nomes que a gente pode estar estudando, que é a teologia. Então, a primeira dica é essa: expanda suas referências. Se dê a oportunidade de ser confrontado naquilo que você não se confrontaria se fosse um estudo bíblico normal. Isso é extremamente relevante, útil e me ajuda bastante. A segunda dica que eu dou também é: não seja ansioso. Muitas vezes, durante algum estudo bíblico, por conta de uma certa ansiedade que hoje a gente tem em relação a tudo. Hoje em dia as informações elas são muito rápidas, a gente quer tudo de mão beijada, mas às vezes o teu estudo bíblico vai demandar um pouco mais de tempo. Então gaste tempo. Como eu falei, o primeiro passo de procurar referências já é algo que vai demandar tempo. Então, se você quiser falar sobre algum texto, se você quiser conhecer algo mais específico dentro da sua fé, você precisa gastar tempo de qualidade com isso. Não ache que em 1 hora ou com uma primeira sessão de estudos você vai conseguir zerar o tema, porque a quantidade de conteúdo que tem sobre isso é gigantesca. Então, se você quer um conteúdo bom, relevante e diferente, isso vai exigir que você faça coisas diferentes do que outras pessoas fazem. Então, a segunda dica que eu te dou, desculpa, dê tempo. Se dê tempo de poder estudar e conhecer para que você possa tomar conclusões. Assim, a chance de você tomar conclusões mais maduras será ainda maior. A terceira dica que eu sempre trago é: evite colocar tudo dentro do seu próprio contexto. Muitas vezes,
O primeiro passo, a primeira dica que eu dei, ela é muito importante porque ela já tenta quebrar isso, mas às vezes você começa a ler um texto bíblico e você não pensa muito na aplicação dele na época, você não entra muito no contexto. Simplesmente você tenta pegar algum material e aplicar dentro da sua realidade. Claro, os textos bíblicos eles têm aplicações práticas para os nossos dias, só que primariamente ele tinha um propósito no seu tempo específico. Então é importante que você não tente ler a Bíblia dentro da sua ótica, porque senão você vai encontrar vários problemas no seu estudo e isso vai prejudicar a sua leitura e a sua visão sobre um tema. Por exemplo, é difícil você fazer uma leitura sobre o modo como Deus se relacionava com os homens no Antigo Testamento e o modo até como ele se manifestava comparado com os dias de hoje. Então, quando você consegue tirar você deixa de ser a referência do estudo e você coloca de fato Deus ou o contexto que aquilo é aplicado, você tem a oportunidade de ter o texto com menos filtros. Você tira os seus óculos, aquilo que fazia você enxergar daquela maneira, e agora você enxerga de maneira diferente. Então, isso deixa o texto um pouco mais puro. Ou seja, quando você procura expandir as suas fontes, gasta tempo e tira você da referência, você naturalmente tem a oportunidade de se desenvolver mais. A quarta e a quinta dica, elas vão dar juntas, porque é um pouco do que eu costumo fazer. Há algum tempo atrás, eu estava trazendo alguns conteúdos que envolviam diretamente a tradução dos textos. E isso dava um certo trabalho, eu acabei não conseguindo seguir com aquela frequência, eu quero voltar. E até por conta de seguir, né, as regras que eu estou mostrando aqui, muitas vezes eu acabava não conseguindo ter tempo hábil para poder entregar algo bom para vocês. Mas a minha quarta dica é: não pare no que você tem. E o que eu quero dizer com isso? Você pode ter uma versão, uma tradução da Bíblia que você use por muito tempo. E é interessante conferir. Então, eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui como é que é o meu processo na hora de fazer um estudo bíblico, ou como eu quero entender algum texto. A primeira coisa que eu faço é pegar fontes em português para ver quais são as divergências entre elas, quais são os pontos que podem causar alguma divergência. Isso é muito importante, porque você consegue enxergar outras versões. O segundo passo é, ainda dentro do português, eu começo a pegar estudos bíblicos de grandes referências que eu tenho e que eu vou poder compartilhar em vídeos futuros, para que eu possa entender o que eles dizem sobre aqueles textos. Porém, é aquilo. Você tem aquele material mastigado de uma mente brilhante, muito dedicada. Isso é importante. Mas não abra mão de você ir conferir. Os originais estão à sua disposição para os estudos. Então, por exemplo, um dos primeiros exercícios que eu faço é um exercício de conferir as fontes. Então, por exemplo, eu tento sair do meu idioma de origem e procurar o idioma de origem do texto. Então, para isso, a gente tem aqui, eu tenho alguns materiais aqui, eu vou separar apenas dois que são bem interessantes. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Um deles é o Novo Testamento em grego, junto com a Vulgata, né? São dois materiais bem bacanas que você pode utilizar. Há uma coleção com 4. Aqui também está contando a Septuaginta e a Bíblia Hebraica Stuttgartense. É um material muito bom para você conferir. E dentro desse material você também tem a opção de conferir o texto, né? Você pega o texto no original, você consegue fazer, né? Não sei se vai conseguir mostrar aqui. É um texto um pouco mais complexo, ele está totalmente em grego, mas aqui você consegue acompanhar palavrinha a palavrinha. Ah, Raniel, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso ser formado em grego, eu preciso ter uma grande noção de grego. Talvez não uma grande noção. Só que se você conseguir fazer um estudo dirigido do material usando os originais, é um grande facilitador. Se você fala inglês, tem muito mais coisa disponível. Tem um site que eu utilizo muito, que ele pega o Evangelho Interlinear. Ele pega o texto em grego e coloca junto com a tradução em inglês. E faz a mesma coisa com o hebraico também para quem quer usar o Antigo Testamento. Então, é uma baita ajuda. E aí, o que é legal? O que é bom você fazer? Tenta conferir também na Vulgata, porque muitas Bíblias usam, né, a tradução da Vulgata como base. Então, isso pode ajudar bastante você na hora de entender. Que como está em latim, né, você começa a entender o quê? Você começa a fazer um retrocesso, né? Você vai pegando os textos em português, você começa a pegar as primeiras traduções latinas, você começa a pegar os textos em grego, em hebraico, e assim você começa a aprofundar o teu estudo sobre aquilo ali. Então, com essa base, com essa estrutura, as tuas perspectivas sobre o assunto se tornam cada vez mais sérias e menos opinativas. Então,
Essa é uma sequência lógica muito legal. Então, a minha quarta e a quinta dica que eu dou para vocês é justamente essa, de você conseguir ter esse tempo de qualidade com os textos originais, procurar referências na sua língua materna, só que não parar por aí, porque tem muita coisa boa que está em grego, está em hebraico, está em latim. Eu não falo fluentemente nenhum desses idiomas, eu estudo um pouco e venho me dedicando diariamente para que eu possa aprender cada vez mais e assim me tornar alguém mais capaz em poder estudar e poder trazer também os meus pontos de vista sobre o texto e até mesmo poder ter um ponto de vista sobre um ponto de vista de um grande teólogo, de um grande pensador que traz, sabe? Essas pessoas são passíveis de erros, então é importante que você consiga também entender por que ela pensa daquela maneira, sabe? Então, é um exercício que vale a pena fazer, mas é aquilo, se você não fala inglês, você vai ter outro trabalho. E se você não fala, ou se você não tem uma noção de grego, de hebraico, de latim, também vai te demandar tempo. E é por isso que as pessoas tendem a desistir e cansar. E aí, ao invés... Voltei. Então, ao invés de pessoas gastarem um tempo de qualidade estudando o texto, para que elas possam assim, dar uma opinião, porque deixa de ser tanto assim uma opinião, se torna muito mais fruto das descobertas que você for fazendo, as pessoas não, elas preferem simplesmente palpitar em cima do texto, o que acaba empobrecendo e faz as pessoas terem N perspectivas sobre o assunto, que é uma coisa muito chata. Então, esse é um pouquinho do meu processo. Então, o meu processo, em resumo, ele se baseia nisso: pegar o texto em português e fazer essa regressão juntamente com algumas referências. Então, essas são algumas dicas que eu dou para você que está aqui assistindo até aqui, né? Quase 12 minutos de vídeo. Espero que você goste. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser mais referências, Daniel, quais são os links que você usa? Quais são os sites que você usa? Tem algum dicionário em grego que você recomenda? Você pode falar comigo, me chama aqui. Você pode também me chamar no direct. Meu Instagram está aqui embaixo. O Instagram da página aqui do nosso canal do YouTube também está aqui embaixo. E eu espero que esse material seja útil para que você possa cada vez mais ir se desenvolvendo e procurando sair de uma zona mais pobre e se ir enriquecendo o seu conhecimento, não para que você saiba mais, mas para que a sua leitura e o seu entendimento do texto sejam fortificados. E ouvindo opiniões de terceiros, você com certeza vai crescer muito. Então, fica aí essa oportunidade de ouro, certo? Então, é isso. Então, é um pequeno tutorial e algumas dicas de como fazer um estudo bíblico, como fazer um estudo dirigido, como tentar sanar alguma dúvida de algum tema. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Manda para um amigo que às vezes tem dúvida de como fazer. E é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Fiquem com Deus.